Bom, pessoal, vamos começar, né, já temos um bom número de participantes. É, Bom, um prazer, meu nome é Luiz Carrossoni, eu sou arquiteto de soluções aqui na Databricks, sou parte do time de especialistas em Databricks SQL. Comigo estão meus colegas que eu gostaria que se apresentasse também. Bom dia, viu? Obrigado aí, Carlos Sônia. Eu sou colega aqui do Carlos Sônia, estou na Databricks também, né? Faço parte aqui do time de especialistas de SQL. É um prazer estar com vocês hoje, pessoal. Bom dia, pessoal. Sou o Reinaldo, sou arquiteto de soluções aqui na Databricks também, trabalhando aí com o Brunão, com a Rossoni, com o Pedro. Estou também focado aí no time de SQL, né? Estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro, também faço parte do time de Arquitetos de Soluções, né, junto com a galera aqui. Hoje eu vou participar com vocês um pouquinho mais no background, tá? Então eu vou ficar nas perguntas e respostas que vocês colocarem aqui de perguntas. Eu vou estar aqui para ajudá-los com as respostas, beleza? Bom evento aí, pessoal. Legal, obrigado. Pessoal de peso, né? Agradeço a todos por estarem aqui comigo. Também agradeço vocês pela presença. É muito legal a gente ter essa presença numa terça-feira de manhã, né? Obrigado pelo tempo que vocês tiraram para estar aqui com a gente. E antes de começar, agora a gente já pode começar. É, o webinar será gravado, né? A gente vai disponibilizar a apresentação depois para vocês, tá, pessoal? É, não, infelizmente não dá para trocar informações, então seu microfone será desabilitado durante toda a sessão. Se tiver dúvidas, por favor, envia no, na opção de Q&A que tem aqui no Zoom. Se você não tiver essa opção, se tiver algum problema, por favor, nos avise. Mas embaixo tem a opção de Q&A. Também tem a opção de enviar reações, né? Se vocês tiverem essa opção e se tiver algum anúncio que interessa bastante vocês, por favor, é, utilizem esse emoji, porque a gente consegue também visualizar a gente pode colocar mais, é, falar um pouco mais da feature ou não baseado nessas reações. É, Podem interagir através do chat, como eu vejo, estou vendo que todo mundo está interagindo. A gente tem pessoas de bastante lugar aqui no WebMiner, e é muito legal. É muito legal a gente ver esse conteúdo sendo espalhado para o Brasil todo, né? E bom, pessoal, antes de começar também, eu gostaria de falar, né, do nosso próximo evento aqui no Brasil, que é o Data AI World Tour. 3 de setembro, em São Paulo, vai ser no Transamérica, né? Vai ser o maior evento de dados e analytics do Brasil, né? O último já foi um sucesso, né? A gente teve o evento lotado dentro da organização que nós tivemos. E esse, né, a gente vai ter, além de sessões de DB SQL, tracks de governança, de GenAI e todas as funcionalidades que vocês vão ver hoje, mas com mais detalhes, né, com demonstrações. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar por tudo isso aqui hoje, mas nesse evento, além do resumo de tudo que vocês vão ver aqui hoje, vão ter mais detalhes, mais deep dive também. Legal, pessoal? Bom, alguma das funcionalidades que a gente vai falar aqui hoje está em Project Preview ou foram anunciadas, né? Então, esse é um statement somente falando um pouquinho disso. E nós vamos focar no DB SQL. Então, já começando, né, o Databricks, como uma plataforma de inteligência de dados, né, engloba vários componentes, né, desde GenAI, com Mosaic AI, a parte de aplicativos, que é nova, né, você ter o apps dentro do seu Lakehouse, como a possibilidade de uma maneira única e integrada, você criar aplicações de dados para os seus usuários, né, poder oferecer isso através de marketplace, né? A parte de ingestão e de carga de dados com Lakeflow, né? ETL, streaming, né? Isso engloba também a parte do Declarative Pipelines dentro do Databricks.
Visualização com o AI e o BI, né? Você poder colocar inteligência nos seus dados de uma maneira simples e fácil para os seus usuários, para visualizar e também para interagir com perguntas e respostas no Genie. E o Lakebase, né, que é uma novidade também, um banco transacional, para você poder servir os dados para as aplicações em baixa latência, né? E tudo isso, né, o Databricks SQL no meio, para poder servir, né, as suas visualizações, os seus usuários, todo mundo que faça uma pergunta via query dentro do Lakehouse. E o Databricks SQL, né, ele engloba todos esses componentes também, porque o Data Warehouse você precisa da informação sendo carregada, transformada, até disponibilizada para o seu usuário. Legal. E dentro do Databricks SQL, né, você tem esses passos, né, desde a ingestão até servir esses dados, né. E no meio você tem a transformação, a parte de SQL, a parte de consultas, de visualizações, né, e todo o processamento da sua informação avançado por inteligência artificial dentro do Databricks. Isso é uma novidade que nós colocamos e que facilita muito a administração e a performance para o usuário final. Tudo isso integrado via Unity Catalog, né, integrado com governança, auditoria e também rastreabilidade, que é muito importante no sistema unificado de dados, podendo ser utilizados com os formatos mais importantes de tabelas, o Delta Lake e o Iceberg. Só que nós temos muitas novidades, né? Em todos esses componentes, infelizmente a gente não vai conseguir falar de todos, que nem eu comentei anteriormente, nós selecionamos os principais e os mais interessantes para vocês hoje, pessoal, e nós vamos colocar os destaques principais de componentes do Databricks SQL em todos esses pilares que eu mencionei anteriormente, né? Então, a parte de ingestão, de transformação, de consultas do SQL e servir esses dados, nós vamos falar hoje aqui para vocês, tá bom? Legal. Eu vou passar para o meu amigo Reinaldo para ele começar a falar sobre o processamento avançado de IA, que é o motor que traz a performance e a simplificação para o usuário e para a administração também. Legal, Carroça, obrigado. Bom, pessoal, então, como, né, o Carroçane comentou, a plataforma, né, ele tem diversos componentes aí e essa parte, né, essa camada que foi colocada dentro da plataforma, né, há algum tempo, que é esse processamento avançado por IA, vocês vão notar que cada vez mais ele está mais integrado com todos os componentes da plataforma, né? Então, assim, visando tanto a simplificação ali na interação, né, com text to SQL, seja ele na parte de administração, né? Então essa camada vem sendo integrada aí com todos os componentes da plataforma. A ideia aqui, então, é falar um pouquinho do foco, né, dessa camada mais dentro do Databricks SQL e o que que ela traz de ganho aqui nas novas funcionalidades, né? Então, além da parte do Text to SQL, que é algo que já está há algum tempo, vocês já devem conhecer, né? Você consegue, dentro lá do notebook ou do SQL Editor, você consegue interagir ali com linguagem natural, né? Então, essa camada proporciona isso para vocês. Aqui a gente traz algumas features que vêm para quê? Para melhorar o desempenho e também para reduzir o TCO, né? Então, reduzir aquele overhead operacional que você tem, né, na administração do Databricks SQL, né? Algo que a gente já tinha aqui, né, que é o dimensionamento automático de arquivos. Então, ele já roda esse processo automático, né, dentro dessa caixinha do Predictive Optimization, né, as otimizações preditivas. Ele já vai trabalhando. Antes você precisava rodar um processo para poder, né, evitar a questão de small files. Hoje ele já vai identificando isso e faz todo esse trabalho de forma automatizada, né? Tem a parte do I/O preditivo também, que ele começa a entender, né, quais são os seus padrões de consulta, o comportamento de interação que você tem com o dado, né? Ele já vai fazer selecionar a instância computacional mais adequada
para trabalhar com aquele tipo de workload, né? E aí a gente, né, traz como novidade aqui a parte das estatísticas automáticas, né? Então, a ideia, no próximo slide aqui eu abordo um pouquinho mais com vocês, mas é que ele fazer também esse trabalho para já de forma automatizada capturar as estatísticas da tabela, né? Até num momento já de ingestão, ele já consegue capturar essas estatísticas que vão otimizar as suas queries e a consulta, né? A parte do agrupamento automático também, de liquid clustering, né? Que vem para conseguir particionar essa tabela. Você não precisa mais se preocupar com a questão de particionamento, né? Isso é outra feature que essa camada de AI traz para a gente, né? E abstrai isso da administração do dia a dia, né? Então, falando aqui do agrupamento automático, né, com Liquid Clustering, quem, né, vem trabalhando há algum tempo aí com Databricks, né, lá atrás a gente tinha aquele particionamento lá do padrão Hive, né, onde você tinha que criar todo aquele particionamento, eu preciso particionar por data, por região, né, isso aí de acordo com o tipo de query que você faz. A gente evoluiu isso para o Z-Ordering, né, que lembra, a gente já conseguiu melhorar o desempenho, né, com o Z-Ordering, e depois a gente veio para o Liquid Clustering, né? Que ele entende esse comportamento e ele vai fazer a distribuição por clustering das colunas mais consultadas, né? Então, a ideia é otimizar essa query. E com a evolução dessa parte preditiva na plataforma, né, a gente conseguiu fazer isso, né, de forma automática. Então, antigamente, quando você tinha que colocar, né, você selecionava, colocava a tabela, né, e selecionava quais são as colunas mais consultadas ali para fazer um clustering. Hoje você faz um cluster buyout e essa camada, né, de AI vai entender quais são as colunas mais utilizadas e já vai fazer esse cluster de forma automatizada. Então, por quê, né? Porque isso é importante. Às vezes, em um período tem um padrão de consulta, de repente, por alguma alteração de regra de negócio, essas consultas mudaram, né? Então, uma coluna que era mais procurada passa a não ser mais, né? E você faz isso com outras. Então, ele vai identificar esse comportamento e vai fazer o clustering por essa coluna. Isso ajuda bastante, tá? Outro ponto é que eu havia comentado ali, né, é a parte das estatísticas automáticas. Então, antes eu tinha que rodar um analyzer, né, para ter sempre esse processo, criar ali aquela rotina para colher as estatísticas daquela tabela, né, para otimizar o meu processo de query. A ideia agora, né, é a gente ter isso de forma automática. Então, uma vez que eu fiz a ingestão já do meu dado, né, nesse momento de ingestão, ele já captura essas estatísticas e ele começa a rodar isso de forma automática, né? A gente tem alguns casos aqui de 33%, né, mais rápida o retorno da query ali, quando você tem as estatísticas, né, bem coletadas ali, bem organizadas, né? Então, E você isso não precisa. sem, desculpa, Reinaldo, isso sem fazer nenhuma atualização da query, somente ligando as estatísticas, né? A gente sabe que estatística, às vezes algum administrador ou um usuário que criou a tabela esquece de executar, somente ligando essa feature, o cliente já teve 33% de melhoria, na Sim. eficiência das queries. Não, isso ajuda bastante, né? E aí é importante, né, para ter todo esse ganho, né, e tirar proveito, é importante, né, habilitar, né, essas otimizações preditivas, que eu acho que agora ele já, por default, ele já habilita, né, nas últimas versões, e ter essa tabela, né, como managed, né, essa tabela ser uma tabela gerenciada. Aí agora eu vou passar para o Carroça, que ele vai falar um pouquinho da mágica aí, de uma forma fácil de você pegar uma tabela que era externa, né, e trazer ela para transformar ela numa tabela managed. Vai aí, Calçone. Boa. Não, legal. Essas funcionalidades são muito legais porque facilitam a administração, né? Essa questão de small files que o Reinaldo falou no início, né? Na época inicial do Big Data, antes do Lakehouse até, é uma dor de cabeça, né? A gente costumava falar que o small files era o veneno do Big Data, porque impactava todo o resto. E na questão de você ter isso automatizado, você ter
toda essa parte simplificada de administração, é uma melhor experiência para o usuário no final, né? Então, é essa a ideia dentro do Predictive I/O, dessas funcionalidades de estatísticas automáticas, o agrupamento automático de Liquid Clustering e o dimensionamento automático de arquivos, executando o Optimize de maneira automática conforme a necessidade para vocês. E isso, no final, é uma melhor experiência para o usuário, né? Você ter as consultas sendo retornadas mais rápido, um menor TCO, porque executando mais rápido, no final você tem um ganho de eficiência dos recursos, está pagando menos por isso, e também de armazenamento, né? Você também, com o dimensionamento melhor dos arquivos, a parte de agrupamento, você tem melhorias de compressão, e no final é um menor custo de armazenamento também para o seu usuário. E esse modelo, né, que a Databricks coloca, ele vai aprendendo com o tempo. Então, ele vai sendo otimizado conforme mais uso da plataforma, conforme mais queries você vai, ou seus usuários vão ser executando dentro do ambiente. Esse modelo, essas otimizações têm melhorias conforme esse tempo, né? E essas otimizações, né, conforme a gente comentou, e o Rinaldo comentou também, são ativadas por padrão para tabelas gerenciadas, né? Então, as tabelas gerenciadas é um requisito importante para você ter as otimizações e as melhorias que a gente comentou hoje. Mas, né, uma pergunta comum é, poxa, eu criei já meu lakehouse, eu tenho já tabelas externas, eu já utilizo caminhos, né, são os paths do storage para algumas operações, né, é difícil fazer essa migração para tabelas gerenciadas, né? Como eu migro para o Unity Catalog, né, tem todos esses pontos, né, de atenção que são enviados na hora de habilitar uma tabela ou alterar uma tabela para ser uma tabela gerenciada, né? Te traz uma resposta, né? Isso é um anúncio que acabou de sair, né? Você tem uma funcionalidade nova no Unity Catalog para alterar a tabela externa e setar ela para ser gerenciada. Bem simples, bem fácil, aonde a tabela externa, ao fazer isso, ela se torna gerenciada pelo Databricks, já tem todos esses componentes e todas essas funcionalidades que a gente comentou anteriormente, todos esses benefícios, e não há movimentação de dados, não há cópia de dados, é uma propriedade mesmo que é alterado da tabela, e se mantém os caminhos que estavam sendo utilizados anteriormente, né? Uma tabela gerenciada antes, ele criava um caminho no catálogo, um caminho um pouco difícil, né? Com o código da tabela, era difícil de você depois acessar diretamente, ou um usuário acessar diretamente. Dessa maneira, se mantém o mesmo caminho, você não precisa alterar nada nos seus scripts, nos seus códigos. E isso é bem legal, porque facilita a adoção de uma tabela gerenciada e tem todos os benefícios que a gente comentou anteriormente. Legal, pessoal? E é muito bom porque, no final das contas, né, você vai tendo essas melhorias de performance que a gente vem adicionando no Databricks SQL ao longo do tempo, né? Em 2022, vocês podem ver isso com base num workload, né, que a gente analisa dos nossos clientes, as mesmas queries, a partir da mesma performance, com baseline em 2022. Em 2025, a gente conseguiu melhorar em muito, né? Quase 80%, né? A velocidade da query são 5 vezes mais rápida desde abril de 22, com base no benchmark de clientes e benchmarks nossos também, né? Isso é bem legal. E além disso, né? Agora, em julho, a gente adicionou mais melhorias, né? Automaticamente, em 25% a melhoria de performance no Databricks SQL, sem alterar produto, né? O serverless, ele já faz toda a atualização para vocês, é o mesmo preço, e o lançamento foi agora em julho, foi anunciado no DTI Summit, e a gente fez o rollout agora para os nossos clientes. Legal, pessoal?
Bom, isso a parte do motor e do processamento avançado por IA. Nós temos a parte de ingestão, de carga de dados e transformação, né? Na parte de ingestão, o Lakeflow é o pilar dentro do Databricks. O Lakeflow entra com o Lakeflow Connect, onde você tem conectores específicos para a base de dados, né? A gente já tem o SQL Server, já tem SharePoint, ServiceNow, Salesforce, e de maneira bem simples e rápida você consegue plugar, né, nessas fontes de dados. Claro, precisa fazer uma preparação antes, né? Pegar as credenciais, obviamente, né? E fazer essa preparação para se caso a necessidade de CDC, mas de uma maneira bem rápida e mais facilitada, você já tem isso dentro da plataforma e unificada também, que é o mais importante. O Declarative Pipelines, que é o antigo DLT, né, para você poder fazer o desenvolvimento de ETL mais rápido a partir de linguagem declarativa. Acaba sendo mais fácil você fazer o desenvolvimento desses pipelines do que escrever um código Spark puro. E ele se tornou open source no Data AI Summit. Foi muito legal, porque junto, no ano passado, a gente colocou o Unity Catalog, agora a gente colocou o Declarative Pipelines. E o Jobs, né, que é o Databricks Workflows, esse já é o anterior, é muito utilizado, suporta uma carga bem pesada para orquestração. Tudo isso integrado via Unity Catalog e com a integração via armazenamento otimizado no Delta Lake e no Iceberg, já criando as tabelas nativamente nesses formatos. Nós não vamos falar em detalhes sobre as novidades do Lakeflow hoje, né? Vamos ter sessões de Lakeflow mais para frente. Fiquem atentos dos nossos eventos. Mas, para a parte de ETL, né, a gente tem uma novidade bem legal, que é a view materializada. A view materializada no Databricks já existia anteriormente, né? Onde você cria uma view, né, que ela vai ser materializada e os resultados são pré-calculados e atualizados incrementalmente, né? É bem legal porque para casos de uso que necessitam você já sabe qual query vai executar, o SQL já está lá e você não quer fazer o reprocessamento toda vez que a informação chega, né? Você cria uma view materializada para isso e de uma maneira mais rápida, somente os dados incrementais vão sendo inseridos nessa view materializada, né? E para aceleração de consultas de BI, né? Caso o usuário, um dashboard, que também já é conhecido quais queries vão ser utilizadas, você consegue utilizar a materializada de view, ao invés do dashboard sempre fazer esse recálculo novamente, você cria uma view materializada para acessar diretamente a view materializada e com isso também você tem uma maior performance e um menor custo, porque os dados não vão ser calculados durante a execução do dashboard. E a novidade realmente na view materializada é que a gente adicionou novas operações para fazer esse cálculo incremental, né? Então, quando você cria uma view materializada, o mais custoso é fazer o reprocessamento completo dessa view materializada, ou seja, recriar a tabela toda no final. O que a gente adicionou foi o suporte a novas operações na query que você adiciona na criação da view materializada, aonde com o suporte a quase todas as operações de SQL, a gente faz o processamento incremental, a técnica e o modelo é otimizado pela Databricks, você não precisa se preocupar em colocar chaves ou hints para que a view materializada seja criada. Automaticamente o nosso modelo de custo vai verificar qual é o melhor método e vai fazer esse append, esse processamento incremental dentro da view materializada. Isso é bem legal. Também é simples para quem cria, para o usuário, mas no final das contas a gente está simplificando algo muito interessante e é uma técnica muito legal para quem quer diminuir custo e aumentar o processamento dentro do Databricks. Legal. Uma das outras novidades é que a gente colocou a integração do DBT
cloud no Databricks Workflows, no Lakeflow, onde você consegue, no DBT Cloud, já fazer uma integração de um job diretamente no DBT. Isso está em Private Preview. Bom, uma das outras novidades, né, e aí é onde a gente tem a maioria das novidades, é num componente principal dentro do Databricks SQL, que é no SQL, né, na linguagem SQL dentro do Databricks. Essas novas funcionalidades vão desde novidades, novas features, com novos recursos, né, ou até melhorias, né, em relação ao que já existia anteriormente, tanto de performance, tanto de adição de novas possibilidades. Então, isso é bem legal. Em partes, para você fazer o ETL, né, ou migração de base de dados com o script SQL, Stored Procedures, né, isso é uma novidade muito interessante dentro do Databricks. Collations, SQL espacial, né, é uma feature muito pedida para você poder trabalhar com geometric, né, tipo dados geométricos dentro do Databricks. Melhorias no tipo de dado variant, que a gente lançou ano passado, para você ter mais performance também dentro da utilização desse tipo de dado. E funções de IA, que também nós vamos entrar em mais detalhes, o Bruno vai compartilhar com vocês como que a gente pode fazer essa integração de maneira simplificada via SQL dentro do Databricks. São muitas novidades, né? Uma das novidades que eu gostaria de entrar em detalhes é o SQL espacial, né? Entrou em Public Preview agora na versão 17.1. São mais de 80 funções no Databricks nativas para poder serem integradas e utilizadas a partir dos dados espaciais que vocês possuem. Isso é muito legal porque você não precisa de ferramentas de terceiros para poder utilizar isso no Databricks. Se integra já com ferramentas de terceiros, então ferramentas que já suportam essa funcionalidade vão se integrar a partir das funções que nós temos dentro do Databricks, STGeometry, STIntersect, todas as funções espaciais que são normalmente utilizadas de mercado, ela se encontra também já no Databricks, compatível com Iceberg, compatível com Delta, e compatível, obviamente, com o Databricks SQL, para você poder utilizar essas funções de uma maneira bem simples e rápida. E a gente está fazendo o rollout agora, né? A gente está disponibilizando esse Public Preview no cluster 17.1, né? E no DB SQL, conforme o release, ele já está sendo feito o deploy. Acredito que até o final de setembro a gente vai ter em todas as regiões essa funcionalidade. Legal? Bom, pessoal, e para a ETL, né? Quais são as novidades que a gente trouxe, né? Primeiro é SQL Scripting Store Procedure, né? Bom, no mundo tradicional de base de dados, isso é muito utilizado, né? Você poder trazer lógicas, fluxos condicionais dentro do SQL. E quando vinha para o Databricks, a gente sempre recomendava, utilize Python, né? Faça uma programação, entre aspas, para poder você converter esse código que estava numa base de dados tradicional para uma base de dados moderna como o Databricks. Mas nem sempre, nem todos os usuários, né, que sabem bastante de SQL, conhecem bem SQL, conhecem Python, conhecem outra linguagem de programação para poder fazer essa conversão, né? Então, a gente está trazendo a possibilidade de você criar SQL Scripting e Stored Procedures também no Databricks SQL com ANSI-SQL, né, para você poder, de uma maneira bem fácil e simples, para fazer essa portabilidade. Então, isso é bem legal, já está em Public Preview também. A gente está adicionando em Private Preview Temp Tables, né? Isso no ETL é bastante utilizado, né? Você criar tabelas temporárias, mas que só fica na sessão, né? Depois elas são apagadas e não são mais utilizadas. Isso também é muito utilizado num processamento mais avançado de ETL, é uma feature bastante pedida dentro do Databricks. E, por último, em Private Preview também,
você poder fazer o multi-statement transactions. E com isso a gente engloba a maioria do que faltava dentro do Databricks para a parte de base de dados tradicional, aonde você consegue realizar N instruções, né, como uma operação de tudo ou nada, ou seja, o begin e o end transaction, tradicionalmente numa base de dados, e você consegue atualizar várias tabelas de forma atômica. Se algo falhar, ele não comita e há um rollback de tudo que foi feito. Isso já está em Private Preview também. Legal? Bom, pessoal, agora eu vou passar para o Bruno, para ele continuar com a parte de AI Functions, que também é bem legal. Obrigado aí, viu, Carlsone? Bom, primeiro, bom dia aí para todo mundo de novo, né? Então, eu vou continuar aqui falando de uma função bem interessante aqui da Databricks, que é a Functions, né? Porque se a gente pegar um projeto de IA tradicional, normalmente você precisa ter engenheiros de ML, pessoas com conhecimentos muito específicos, né? Com Python, conhecimento avançado em Python, ou ainda precisar de uma computação que você consiga escalar ela, uma infraestrutura própria para trabalhar com IA, né? Agora que já está em public preview, né, a nossa AI Functions, você consegue fazer isso com o simples SQL, né? Até no exemplo que está aqui no slide, onde a gente consegue fazer sumarização de texto somente com SQL, né? Então você consegue trabalhar com os seus dados que estão no Lakehouse, né, usando o seu warehouse e utilizando somente o SQL para fazer uma sumarização, por exemplo, né? Essas são funções built-in dentro do nosso SQL Warehouse, né? Então de fácil uso, né? Mais um ponto interessante, que ela não fica só na sumarização de texto, né? A gente tem diversas funções prontas que vão desde análise de sentimento, né? Se você fosse trabalhar com análise de sentimento antes, você tinha que ter um modelo, trabalhar com esse modelo, ou um cientista te ajudar nisso. Então, com o SQL você já consegue fazer isso, né? Fazer também parse de documentos, né? Então, se você tiver um documento seu, por exemplo, um documento que está ali num volume, onde um PDF, algum outro documento que você quer extrair features ou analisar esse documento, né, usando a nossa funcionalidade de SQL, é muito fácil de usar, então esse é um ponto bem interessante, né? E um ponto também que a gente queria frisar aqui, que são funções que a Databricks vem investindo bastante, né? Então você vai ver que a cada 3 meses aparece uma série de funções já prontas, né, novas, então no conjunto de funções de IA e acaba ajudando bastante nossos clientes, né? Tem um número grande de clientes que vem utilizando essas funções, né? A gente vê um aumento bastante e constante nisso, né? E além de permitir isso daí rodar em escala, né? Então, isso roda com base no nosso warehouse, né? O nosso warehouse escala muito bem, então permite você rodar essa feature com uma escala bem boa, né? Deixa eu só seguindo aqui. E um ponto interessante é que isso também não fica limitado só às funções já pronta, né? Então você pode customizar, fazer um custom do seu prompt. E é possível também interagir com o Mosaic AI, porque o DBSQL já é totalmente integrado com o Mosaic AI, né? Então você pode trabalhar com os seus modelos de LLM que estão na plataforma ali, como o Sonnet, né? Ou Llama, ou trabalhar também com modelos externos, como o OpenAI. Então, é possível, através do SQL, interagir com um modelo externo seu, usando o OpenAI, né? E um ponto interessante, quando a gente faz um comparativo com outros Cloud Data Warehouse, né? O nosso throughput chega a ser até 3 vezes maior, né? Nesse caso aqui, diferente do comparativo onde o Carlsone mostrou de tempo, o throughput aqui, quanto melhor, quanto mais alto, né, é maior, né? Então, ele é diferente quando a gente fala ali de retorno de consulta, né? Então, quanto mais throughput, quer dizer que você consegue escalar mais, né? Então, trabalhar com mais dados, né? Isso é um ponto também bem interessante dessa função. Então, a gente comentou com vocês aqui, né, de gestão, transformação, ciclo, né? E seguindo nessa linha, agora a gente vai falar um pouco da parte de consulta e visualização, né? Então, uma outra feature interessante, que é o Unit Catalog Metrics, né? Que é normalmente nas empresas, todo mundo tem seus KPIs, as suas medidas, né? E pensando nisso, a Databricks lançou uma ferramenta que permite ter todas essas medidas num lugar só. Isso totalmente gerenciado pelo nosso Unity Catalog, né, onde a gente permite fazer todo o controle de acesso, permite também colocar uma certificação nessa métrica, né? Então, todo mundo que vai acessar o dado vê que essa é uma métrica certificada ali pelo seu time de governança de dados, também tem todo o controle de lineage,
e permite você acessar o dado com a ferramenta que for mais adequada para o seu time, né? Desde a dashboards, o Genie ou eventualmente até um SQL, né? Então ele é um ponto bem interessante. Evita de ter que toda hora um time ter que criar essa métrica, né? A métrica está pronta, né? Eventualmente, se foi feito algum cálculo errado, isso pode gerar um problema de número dentro da sua empresa, né? Então, tendo suas métricas todas num lugar só, ajuda bastante, principalmente quando a gente olha no ambiente de governança de dados, né? Uma outra melhoria que a gente gostaria de trazer aqui para vocês também é o nosso alerta, né? Então, foi lançada uma versão 2 do alerta, né? Então, a interface está totalmente unificada, né? Permite também trabalhar com ferramentas que ajudam nas suas esteiras de CI/CD, como então agora ele tem suporte para Terraform, né? Para Dabs, né? E ele tem uma nova página de alertas, né? E isso também totalmente integrado com o Git, que eu acho que ajuda vocês aí no todo mundo hoje trabalha com esteiras, né? Então ajuda bastante nossas esteiras de pipeline, né? Então aqui a gente passou, né? Por gestão, transformação, SQL, consulta, né? Agora a gente vai falar de um ponto bem importante que é servir os dados, né? Então, quando a gente fala na parte de servir os dados, né, a gente gostaria de trazer aqui aprimoramentos que tivemos com ferramentas de BI, né? Então, vai desde como que eu consigo automatizar a minha parte de sincronizar meus dados com tasks no Power BI, até melhorias no Tableau, né? Hoje, com apenas um clique, você consegue integrar o Tableau com a sua tabela e começar essas análises. E também a parte de planilhas, né? Então, hoje já é possível, via Google Sheets, rodar uma query, essa query acessar uma tabela sua e retornar isso para você, esse retorno no Google Sheets. E em breve também, acho que os clientes vêm pedindo bastante, né? Um plugin, né, aprimorado para o Excel. Então, a Databricks tem no roadmap dela também de trazer essa melhoria para o Excel, né? Quando a gente vai ali para o Power BI, né? Com essa feature do Power BI, fica muito mais fluido a forma de como você orquestra os seus processos, né? Então, dentro do nosso Lakeflow Jobs, é possível já, né? Isso está em Public Preview, também orquestrar as execuções das tarefas do Power BI, ou seja, permite você atualizar a sua camada semântica, né? Isso totalmente gerenciado pelo Lakeflow Jobs, que tem já toda a parte de observabilidade já disponível dentro do nosso ambiente, e de uma maneira bem simplificada fazer essa gestão e esse controle do seu pipeline de dados, né? Então, com essa feature, vai acabar ajudando vocês bastante no dia a dia, principalmente quem usa bastante o Power BI como uma ferramenta de BI, né? E quando a gente olha para o Tableau, então o Tableau ficou muito simples a integração, né? Então, como a gente pode ver aqui, inclusive no slide, né? Você vai navegar dentro do seu catálogo, né? E olhar ali a tabela que faça mais sentido, ou a tabela que você gostaria de explorar, né? E através com um simples clique no botão de Explore no Tableau, né? Você vai estar totalmente integrado ao seu Tableau, né? É lógico, você vai ter que colocar suas credenciais ali, mas já vai te permitir trabalhar com esse dado lá no Tableau, de uma maneira bem simples. Você vê que praticamente não tem setup aqui, né? A não ser a configuração de credencial, sem ter que fazer nenhum tipo de instalação, ODBC, nem nada, e já permite começar o seu time de BI a explorar os dados, né? Existem diversos clientes que usam o Tableau como ferramenta de BI, isso facilita bastante o dia a dia, principalmente ali dos analistas de dados, né, os times de negócio, dos engenheiros de dados que desenvolvem ali os painéis, né, dentro do Tableau. E um outro ponto também interessante é a conectividade com planilhas, né? Então, hoje é bem simples essa conexão, né? Você consegue fazer a conexão diretamente dentro do Google Sheets sem ter que fazer nenhum tipo de instalação, né? Então, isso permite você fazer essa conexão sem ter que fazer nenhum tipo de instalação. Você pode fazer essa query e essa query já vai te retornar no Google Sheets, né? De uma maneira bem simplificada, né? Então, não precisa nenhum ODBC, sem nenhum tipo de configuração complexa, né? E isso é um ponto que a Databricks vem olhando bastante, né? Também para o Excel. Em breve teremos novidades do Excel para vocês também. E quando a gente fala, né, de conexão com o mundo de AI, agents, né, é uma palavra que vem sido falada bastante, né, é um protocolo que é MCP, né, e a Databricks já atende esse protocolo MCP integrado ao nosso ambiente, né, então hoje você já consegue, usando o nosso próprio Genie, o Genie acessando o nosso DB SQL, né,
desenvolver um Genie Space e acessar através do seu agent via MCP esse Genie. Então, ele fica totalmente integrado no nosso Data Warehouse, né? E já está disponível para vocês. E cada vez mais a Databricks vem investindo em MCP, né? Então, hoje já é possível via Genie, é possível também você acessar via MCP usando funções do Unity Catálogo e também através do Databricks Apps é possível também você criar um MCP exportando o seu Genie para um cliente que seja mais adequado para vocês. Então, é um ponto que o Databricks vem olhando bastante e está sendo bem usado, né? Quando a gente fala de agents, isso está sendo bem usado assim, no mundo de Isso desenvolvimento é, de isso é agents. bem, isso é bem legal, dá para fazer muitas coisas. Já dá para fazer muitas coisas com o Genie, né? Agora, via essa funcionalidade, você também consegue colocar várias salas de Genie e o próprio MCP vai identificar qual sala você tem no seu contexto de agentes. Então, em termos de possibilidades, você tem muitas possibilidades É, para criar com o MCP no Databricks. isso é bem interessante, viu, Calçone? Os clientes vêm já testando bastante, assim, o Genie, né, como um MCP ali, é uma ferramenta bem interessante, hein? E a Databricks está investindo bastante também nesse ponto, né? Então, a gente falou aqui toda a etapa, né, desde gestão até servir os dados, né, acho que um ponto interessante, que até algumas perguntas aqui no chat, né, olhar um pouco para essa parte de gerenciamento e monitoramento, né, tanto a parte de observability também, o que que a gente tem de novidades aí, né? Então, normalmente, quando você começa um ambiente Databricks, um ambiente de Lakehouse, né, normalmente no dia 1 você tem uma conta, um workspace, né, um time pequeno ou alguns notebooks, né, mas isso rapidamente cresce. A partir de 6 meses, isso expande para vários workspaces, né, vários warehouses, times diferentes trabalhando, né, conectividade com várias ferramentas de BI ou outras ferramentas que venham interagir com o seu ambiente de Lakehouse, além de você ter diferentes assets, né? Então, é muito importante olhar para como que você faz todo o gerenciamento desse ambiente, né? Pensando nisso, a Databricks vem investindo bastante em monitoramento e otimização, né? Então, não só é importante você olhar para o monitoramento, mas é muito importante também olhar para sempre estar otimizando o seu ambiente, né? Na parte de monitoramento, hoje a gente já tem disponível para vocês, dentro do nosso Databricks Labs, não sei se vocês conhecem o Databricks Labs, mas é um Git da Databricks, que tem uma série de ferramentas disponíveis pela Databricks, né? E um deles aqui é o dashboard, onde você consegue acompanhar o custo do seu warehouse, né? E também uma query que tem ali o custo por query, onde você consegue ver o custo por ciclo, né? Mas em breve a Databricks pretende lançar mais funções para monitoramento, como por exemplo, você poder colocar rótulos na sua query, poder observar isso melhor a nível de detalhe de cada query, né? A parte de schedule, se possível, acompanhar totalmente dentro da nossa System Tables, né? Além da parte de otimização, né? Eu vou comentar um pouco aqui também, um pouco para frente, mas já poder escolher um default warehouse, quando um usuário for utilizar, já ter definido aquele warehouse default para ele, é, evitando que ele use um warehouse desnecessário, né? Ou warehouse que é de um outro time, por exemplo. E também a parte de timeouts, eu vou comentar um pouquinho aqui nos próximos slides, né? Então, do Dash, né? É muito importante você acompanhar e monitorar os custos do seu Dash, né? Então, quem são ali as 20 consultas que mais consultam, que mais oneram o seu ambiente, tem maior gasto no seu ambiente, né? Por exemplo, você quer acompanhar a nível de departamento. Quanto que o time de marketing está gastando, né? Então, é muito importante ter essa observabilidade. Pensando nisso, né? Hoje está disponível dentro do Databricks Labs. Você pode baixar isso e importar dentro do seu ambiente e usar, né, de acordo com o seu ambiente, de acordo com o seu warehouse, e acompanhar esse custo, né? Então, o Databricks disponibiliza isso através do Databricks Labs. Lembrando que o Databricks Labs é um Git onde você precisa baixar e importar para o seu ambiente, né? Ele não fica por default no seu ambiente novo aí da plataforma Databricks, né? E uma outra funcionalidade interessante o usuário agora pode escolher, né, qual que é o seu warehouse default. É, isso é uma demanda que os clientes vinham pedindo para a Databricks, agora já está em Private Preview, né? Então, quando o usuário vai isso, normalmente se você tem mais de um warehouse, ou um usuário tem acesso a mais de um warehouse, ele pode escolher o warehouse que não é necessariamente o warehouse
do departamento dele, o warehouse mais adequado para aquele workload que ele quer executar. Então, o Databricks agora permite, em Private Preview, ele selecionar o warehouse que seja mais adequado ali para aquele workload, né? E uma feature que está no nosso roadmap, em breve a gente vai estar lançando ela, né? Mas é uma forma também de você colocar um controle a mais, né? E colocar timeouts, né? Timeouts dentro do warehouse. Isso a nível de warehouse, por exemplo. Um timeout para um warehouse de BI, tem um workload, provavelmente vai ser diferente de um timeout de ETL, né? Então, essa é uma funcionalidade que a Databricks vem trabalhando e está no nosso roadmap. Em breve vai estar lançando para vocês. A gente acredita que é bem interessante, olhando não só a parte de otimização, né, mas como que você faz o controle adequado do seu ambiente, evitando um gasto desnecessário ou para uma query que foi executada ou subiu um processamento de uma maneira inadequada, né? Bom, agora dando um resumo aqui, né, Carlos, de tudo que a gente passou, a gente acabou abordando um número grande de funcionalidades, né? Então, foi desde funcionalidades de ETL, né? O Carlson comentou um pouco ali de integrações com ferramentas de ecossistemas externos, como o DBT, além de um pouco de gestão, né? Lógico, não é o foco aqui, mas trazendo um pouco ali do Lakeflow, tanto a parte de pipelines, eu também comentei um pouco de jobs ali, como que a gente pode integrar com Power BI aqui, com as tasks do Power BI, desde integrações novas, né, com ferramentas de BI, né, então desde você poder fazer um report no Tableau com apenas um clique, né, integrações com planilhas do Google Sheets, em breve planilha do Excel, e também o uso de AI dentro do nosso ambiente de SQL, né, você viu que de uma maneira bem simples, você consegue escalar o uso de AI na sua empresa, sem ter que ter um conhecimento muito específico, né? Normalmente você precisa ter uma pessoa com conhecimento muito avançado em data science, a gente sabe que não são tantos perfis disponíveis no mercado, então a Databricks vem trabalhando bastante nisso para apoiar e a escalar, não só o dado, mas escalar a IA também dentro da sua empresa, né? A gente falou aqui também de melhoras de desempenho, né? Então, o Calçone comentou aqui, mas é um benchmark que a gente vem rodando desde 2022, né? Então, basicamente, com o mesmo benchmark, a gente vê uma melhora de performance, né? De 5 vezes, de comparar de 2022 para cá, né? Além também de você poder usar a IA com um throughput bem grande ali dentro, usando as nossas funções de IA, né? Então, chega a ser até 3 vezes maior que alguns outros Cloud Data Warehouse, né? E aqui é um quadro, né, de uma série de funcionalidades novas. A gente acabou, né, o Calçone até Que não comentou conseguimos falando de de todas, né? isso, muita coisa, né, Calçone, a gente acabou não conseguindo Exato. abordar, né, a gente escolheu algumas, né, olhando ali um pouco as necessidades dos clientes, os clientes que a gente atende aqui também pela própria aqui Databricks, né, mas a gente até convida vocês também para procurar na nossa documentação, mas é um número bem grande de funcionalidades novas, né? A gente tende a abordar mais, né, Calçone, no nosso evento do AI Summit e trazer Exato. demos e abordar um número maior de funções, né? Que pelo tempo a gente acabou escolhendo algumas, né? Isso, e novamente fica o convite, né, para vocês participarem em setembro do nosso Data Summit World Tour, né, presencial, com todas as novidades, com todas essas funcionalidades que a gente vai trazer para vocês. E vai ser bem legal, eu espero encontrar todos vocês lá. E novamente fica à disposição para entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou algo não foi respondido aqui. E também deixo o convite para vocês entrarem no nosso Learning Academy. É muito legal, tem bastante conteúdo para aprendizado, gratuito ou pago, né? Depende do nível que você, do curso que você quer acessar, mas tem bastante conteúdo já para quem quer iniciar também nos estudos dentro do Databricks, é bem legal.